nem era brasileira. Veio de Portugal ainda criança, mas conseguiu encarnar como poucos, nestes 50 anos, a nossa alma tropical. Carmen Miranda, a pequena notável. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Ele era brasileiro até no nome, e em cada uma de suas mais de 500 músicas. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Eu gosto de você, a morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Carmen Miranda e Tom Jobim tinham a cara do Brasil, mas quando fizeram sucesso no exterior, foram tratados como se tivessem se tornado estrangeiros. Talvez porque não saibamos muito bem quem somos. Por isso, a história destes 50 anos também reflete a trajetória de um povo que, quase 5 séculos depois do descobrimento, continuou buscando a identidade nacional. A unidade nacional brasileira é um milagre. Não dá para você ter o brasileiro, que não dá para supor que haja um caráter nacional. Brasileiro pode ser loura, pode ser mulata, pode ser índia. O Brasil miscigenou todas as raças, todos os sangues. Isso aqui é uma confusão tremenda, né? Nós somos safos. Eu, né? O Brasil é safo. O que é que a baiana fez? Tem pano da costa, tem. Carmen Miranda já era um ídolo no Brasil quando foi convidada a trabalhar nos Estados Unidos em 1936. Enfeitada tem, e tem graça como ninguém. A despedida foi uma festa, e ela logo conquistou os americanos. Era a Brazilian Bombshell, a embaixatriz do samba. Carmen Miranda botou a baiana em prender. Ai, 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 I like you very much. Ai, 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 ai. Mas o Brasil não gostou de se ver retratado com todas aquelas bananas na cabeça. E quando ela voltou para um show em 1940, foi recebida com vaias. Mas quem não é combatida nessa terra, porra? Só quem não é nada. E disseram que eu vou ser americanizada, com burro do dinheiro, que sou muito rica, que não suporto mais o break do pandeiro. Miss Miranda? O que é que você quer? Well, pardon me, but you're talking to Americans, and I think it'd be better if you'd speak English. Oh, I forgot. Atenção, Beverly Hills, Califórnia. Faleceu Carmen Miranda. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após... Poucos anos depois, quando morreu, Carmen virou mito. 500 mil de pessoas foram se despedir dela em seu enterro.
foi um grande gênio da história do Brasil, sem ser brasileira. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu abraçado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Garota de Ipanema, uma das canções mais executadas no mundo em todos os tempos. A música brasileira vai de vento em popa nos Estados Unidos. Impressionante. As composições de Tom Jobim se tornaram símbolo da música brasileira. Mas quando ele se mudou para os Estados Unidos, deixou de ser unanimidade nacional. O samba do Tom era o samba do Tom sempre. A criação do Tom era mais brasileira, mais Ipanema do que nunca. Agora, aquilo saía da fábrica americana, entrava na embalagem, era embalado por uma fábrica americana. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há. Jobim já tinha sido vaiado num festival na década de 60. Sua canção Sabiá foi considerada romântica demais para tempos de ditadura. Algum amor talvez possa espantar. É o sol, é o dia, é o balanço do mar, é o dom de saber aprender. Depois, não o perdoaram por ter emprestado sua música para um comercial da Coca-Cola. Coca-Cola, isso aí! Tom e Carmen foram vítimas de uma mania nacional. O país vibra quando um dos nossos faz sucesso lá fora. Mas de vez em quando resolve tratá-lo como traidor da pátria. Não sabemos exatamente o que queremos ser. Somos um mosaico de raças e contrastes. O Brasil é feito de muitos Brasis. Todo Macacá, eu chamo aqui. Fiquei branco! Fiquei lindo! Oh, que destino seria. Um destes Brasis parece que gostaria mesmo de ser branco e de olhos azuis. As músicas brasileiras, você tem uma Vera Fischer que é loura, né? Você tem a Xuxa que é loura, né? Provoca uma... que tem esse elemento. A Angélica que também é loura. Eu posso, por exemplo, tornar real o sonho de todos os brasileiros. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vingo me foi! Este é um Brasil que sempre se espelhou lá fora. E adora falar língua estrangeira, copiar comportamentos e ideias. Agora, como em todo país civilizado do mundo, o Brasil também tem neve. Todo mundo estudava assim, a colégio francês. Oui, monsieur, madame... Você aprende a olhar o Brasil debaixo de uma lente, e que tudo que é brasileiro em geral, se não é ridículo, é de segunda classe, ou é ingênuo, ou é primitivo, ou é elementar. Mas existe um outro Brasil que nos encanta e se expressa num ritmo todo seu. Embora houvesse no Brasil toda uma classe média, branca ou negro-mestiça, que se identificava cegamente, quer dizer, com aquela coisa americana, havia, por outro lado, todo uma mestiçagem brasileira, todo um mulato. Um mestiço
sem pai, sem mãe. Um João ninguém. Perdoe-me, coronel, mas o senhor está me ofendendo. Eu também sou mestiço e nem por isso... O chefe de polícia da minha terra, um mestiço? A minha avó paterna era uma mulata, e bem escura, aliás. No Brasil, coronel, é difícil dizer que não é mestiço. O negro nos trouxe coisas preciosas, como a música, como a dança, não é? Você confunde batuque e samba com música. Imagens africanas, esculpidas sem o menor respeito às leis da estética, são apontadas como exemplos de arte. Ritos de negros têm, a seu ver, categoria cultural. Responda. O que será deste país, se você tiver razão? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou? Ah, quem mandou? De repente chegou o africano aqui, com uma força de vida colossal. Uma força de vida tão grande que tinha resistido aos caminhos da escravidão. Este é um Brasil mestiço e mulato, que Jorge Amado batizou de o país do carnaval. O carnaval revela a nossa alma, a alma brasileira, alegre, criativa, cultural e emotiva. Que sociedade estranha é essa que promove a sua própria orgia, que programa a sua própria desconstrução? Ela mesma se desempacota durante 3 dias e depois se empacota. Nos últimos 50 anos, quando tantas tradições desapareceram, o carnaval virou coisa séria. E hoje as escolas de samba dão aula de brilho e competência. Elas são muito mais coerentes, organizadas, construtivas do que muitas empresas. No tempo em que se brincava carnaval nas ruas, o público lotava os cinemas para conhecer as novas marchinhas nas chanchadas da Atlântida. Então todo mundo esperava esse filme de carnaval, que saía sempre uma semana antes do carnaval, para aprender aquelas músicas. Mas a Atlântida não pensava apenas em carnaval. Suas comédias eram um retrato do Brasil daquela época. E são marchinhas que elas criticam e focalizam tudo numa profundidade, com uma sabedoria enorme. A política, a economia, a casa, né? Eu quero uma casa para morar, a cachaça. Você pensa que cachaça é água? Para bom andamento do meu governo, fica instituída a burocracia e criada a letra O. Eles faziam uma sátira, uma crítica aos governos, à sociedade, enfim, ao país, de uma forma alegre. As chanchadas eram o Brasil rindo de si mesmo. Mas num modelo de comédia criado em Hollywood. Porque naquele final da década de 40, só tinham os olhos para o que era a América. Os americanos dominavam o mundo, eles tinham uma tecnologia inigualável, um país extremamente rico, poderoso. Depois de séculos de influência europeia, entrávamos no ritmo de Tio Sam. Canção americana, cinema americano, tudo aquilo encantava a gente. Era o apogeu do poder Yankee. Depois de vencer a guerra, os Estados Unidos invadiam o mundo com mercadorias e ideias.
gente queria ser como eles, a gente tinha inveja deles, a gente achava que eles eram superiores mesmo. Era um país branco, nós éramos um país mestiço. Boa noite, dona Vera. Já começou o programa da televisão? Já, 5 mangos. Mangos, pode entrar. A prosperidade do pós-guerra trouxe uma febre de consumo e uma invasão de importados. Mãe, liga a televisão. Nosso sonho era o American Way of Life. Um modo de vida, quer dizer, o que você via nas telas, o tipo de cama, de colchão de mola. Quem não tinha colchão de mola era um desgraçado, tá entendendo? Porque as camas americanas nos filmes eram altas, os colchões eram maravilhosos, você se afundava naqueles colchões. O sofá-cama Dravisilho é também uma cama confortável, ampla para o seu merecido repouso. Procure conhecer essa nova e revolucionária criação de Drago. Me lembro que um vizinho nosso viajou para os Estados Unidos, trabalhava na Embaixada Americana, que era aqui no Rio na época, viajou para os Estados Unidos. Quando ele voltou, ele dava seminários para a vizinhança. Ele aparecia numa casa, fulano está na casa, todo mundo ia para lá, para ouvir esse sujeito falar dos Estados Unidos. As perguntas assim, mas escuta, é verdade mesmo que o americano come sanduíche? Porque a gente via no filme, não era coisa de cinema. Eu era um americanista desinvestado. O negócio era filme americano, revista americana, história em quadrinho. Eu não sabia o que era chavante, nunca tinha ouvido essa palavra, eu não sabia o que era o índio brasileiro agora. Eu conhecia todas as tribos americanas, né? Sioux, Cheyenne, Comanche, Navarro. E essa invasão cultural do cinema americano teve uma influência muito grande na nossa cultura, né? Essa hegemonia americana aguçava os brios nacionalistas e dividia os brasileiros. Antigamente era assim, os inimigos externos querem destruir a mãe pátria, vamos nos fechar aqui para que a mãe pátria não seja estuprada. Gina, minha filha, vamos dormir. Não, não vou, papai. Não estou com sono. Vou ficar mais um pouco aqui ainda. Não liga o rádio agora, menina, que só tem tango e música americana. Tá bem, mamãe. Eu tinha, como bom militante comunista, sempre uma terrível orgeriza, né, aos Estados Unidos, né, naquela época, né. Então eu recusava tudo, né, sectariamente, qualquer coisa vinda dos Estados Unidos, até mesmo a língua. Em todas as artes naquela época, o chique era copiar os estrangeiros. Foi assim com o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que apesar do nome, nasceu em 1948 para encenar peças estrangeiras. Seu primeiro espetáculo foi um monólogo, em francês. Ele surgiu, aliás, de uma simples aposta de um milionário paulista, granfino, chamado Zampari, com um grupo de granfinos iguais a ele, todos saudosos do teatro francês, do teatro inglês, do teatro americano. Então todo mundo dizia, agora nós temos teatro como nos países civilizados. Os criadores do TBC resolveram dar um padrão internacional também para o cinema e fundaram a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que pretendia ser uma Hollywood dos trópicos. Tudo lá cheirava Hollywood, que era muito dinheiro e era muito bem cuidado, né? E tinha a glória de trabalhar, que todo mundo sabia que eram os maiores estúdios da América do Sul. Dos técnicos aos equipamentos, quase tudo era importado, menos as histórias e os galãs. Foram 18 filmes e pelo menos um grande sucesso. O Cangaceiro. Pega a pedreira! Cuidado, gente! Cuidado com a pontaria dele! O Cangaceiro ficou durante 2 anos entre os 10 de maior rentabilidade no mundo. Por favor, senhor Cangaceiro. Essa história já está muito custosa. Tira logo esse retrato. Atenção. 1,
2, 3, 4. Mas na década de 50, o otimismo dos anos JK pôs o verde e amarelo na moda. O nacionalismo passou a dar o tom. Na música e em todas as artes. Com ela, mas ela não me deu bola e me mandou pra escola pra aprender o beabá. Nós éramos um povo que desprezávamos o produto nacional, né? Tudo que era bom era o que vinha de fora, era o estrangeiro e tal. E, de repente, nós nos descobrimos, né? Morena, morena, chega pra cá. Morena, morena, chega pra cá. Você vivia num constante embalo, né? De nacionalismo, de crença no Brasil. As rádios começaram a tocar um novo tipo de música popular, que misturava o samba e o jazz. Toda uma geração de garotos bonitos do Rio de Janeiro, abastados, educados, brancos, belos, encantados pela coisa americana. Não posso esquecer o teu olhar, fugido olhos. Bossa Nova interpretava também, de uma certa maneira, não só o brasileiro, como interpretava também um momento de ascensão, de felicidade, de tranquilidade que os brasileiros viviam. Então, se cria uma música que, ao mesmo tempo, em contradição ao bolero, que é uma música cheia de rompantes, com muito fraseado, com muita dó de peito, ao contrário, uma música que é falar, que é mais falada, que é contida, que é mais sofisticada, que tem alguma coisa do jazz. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, o país gostou daqueles sambas de uma nota só, mas os nacionalistas acharam americano demais. Bossa nova, que isso é muito natural. Eu me lembro da discussão, há 50 anos atrás, se o rock and roll, se a música americana, a geração Coca-Cola, que era a minha geração, se nós íamos nos acabar. E a Bossa Nova era dada como um exemplo dessa culturação malévola, que o Johnny Alf tinha até mudado de nome, botou Johnny Alf. O Tom Jobim era Tom em vez de Antônio. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. E a música brasileira triunfou, não é? E foi para os Estados Unidos. A valorização dos temas brasileiros chegou também ao teatro, com 2 novos grupos, Arena e Oficina. Nossa posição era o teatro brasileiro, era fazer peças brasileiras, era retomar o homem brasileiro, compreende? O Teatro de Arena conseguiu interessar principalmente os estudantes, porque começou a retratar a realidade brasileira em seus espetáculos. Então, é preciso mostrar aos donos da terra o poder e a força do santo. O Brasil também surgia nas telas do chamado cinema novo, onde a qualidade técnica não era o mais importante. Bastava uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente. Através do cinema novo, todas as questões que nós discutimos em política eram discutidas em forma de drama. O próprio Brasil estava se redescobrindo. Com a construção de Brasília e novas estradas, começamos uma marcha para o oeste. Era a volta do espírito desbravador do Marechal Cândido Rondon, que no começo do século demarcou as fronteiras brasileiras
E a partir dos anos 40, ia inspirar toda uma família de sertanistas, os irmãos Vilas Boas. O Brasil era um país de faixa litorânea e o Araguaia era o limite do Brasil conhecido. Os Vilas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo, ajudaram o Brasil a reencontrar um pedaço da sua identidade, o índio. Tinha índios que nunca tinham visto branco, ficavam passando a mão e gritando, achavam engraçado sem ter barba. Nós contribuímos, de certa forma, em benefício do índio, foi tirar aquela impressão que o brasileiro tinha, a sociedade brasileira, que o índio era um bicho que andava pela mata matando e destruindo. No começo dos anos 60, Orlando participou da histórica expedição que localizou, no meio da selva, o centro geográfico do Brasil. A única coisa estranha, ou coincidente, sei lá, é que essa árvore do centro geográfico do Brasil estava plantada em cima do maior formigueiro que nós conhecemos no Brasil Central. Era um formigueiro saúva, com mais de 15 metros de diâmetro. Gente, muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Subversivo! Jeca! Jeca! Nessa época, o Brasil estava redescobrindo também sua gente do interior, o caipira. Jeca! Anda logo, manda depressa! Que foi, seu Jaco? Que Jaco? É Giovanni, meu nome. Seu Giovão, que foi? Eu vim te buscar para você ver o belo serviço que o teu burro fez na minha horta. Agora não dá, porque eu estou muito ocupado. A partir dos anos 50, esse caipira veio em massa para as cidades e chegou até as telas de cinema. O Brasil se urbanizava rapidamente e nas cidades, brasileiros de todas as raças e culturas se misturavam. Os brancos, os negros, os ameríndios, os descendentes de tudo isso, o que veio da América, o que vem do Japão, o que vem da Itália. Eu sou Luciano Rinaldi. Falaram o meu nome na televisão. O meu número é esse mesmo. 82 131 82131. Olha aqui o número. As grandes cidades brasileiras tinham se transformado numa Babel de sotaques regionais e estrangeiros. E essa diversidade se estendia também às manifestações culturais. A música, por exemplo. A gente esquenta e o calor aumenta, rock and roll avança. Foi nesse Brasil urbano que nos anos 60, o rock abrasileirado da Jovem Guarda abriu uma nova polêmica cultural. As críticas eram assim, achavam que nós não fazíamos música brasileira. O que eu me lembro era uma coisa menor, alienação, americanização. Eles estavam incomodados mesmo, era com sucesso mesmo que a gente estava fazendo. E as guitarras elétricas, que é uma coisa que incomodava demais. Coisa mais linda, o Paleguinho começou a cantar. Nessa época, a música brasileira também ganhava um novo impulso com os festivais de MPB e se tornava uma bandeira do nacionalismo cultural. Vi a guerra mesmo, vi guerra, vi passeata,
da MPB contra a Jovem Guarda. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Mas no final da década surge um movimento que se propõe a misturar tudo: o samba e as guitarras, o Brasil caipira e o moderno, o estrangeiro e o nacional. Era o tropicalismo. Era uma provocação, né? Tinha um berimbau, tocando junto com a guitarra elétrica, eu com violão, uma barba enorme, um bigode meio já ficando esquisito. Aquilo tudo foi um choque. O tropicalismo invadia todas as artes e usava alegorias para falar do Brasil, que era visto como uma geleia geral. Toma nota aí, princesa. Parece de construir aqui uma ponte para facilitar a vida do povo goiano. Tapera, tapejara, caburé, caravaçu, paçoca, caburá. Tapera, tapejara, caburé, caravaçu, paçoca, caburá. No começo, ninguém entendeu nada. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. E eu digo, proibido, proibir, fora do tom, sem melodia. Chega! O tropicalismo reflete um pouco a coisa lá de fora, né, do hipismo, né, da geração americana. O tropicalismo tentava, de uma certa maneira, buscar uma identidade para o Brasil, uma identidade mais leve e até mais carnavalesca. Os tropicalistas retomavam a brasilidade exagerada e estilizada de Carmen Miranda. E identificavam a cafonice como um traço da nossa identidade. Chacrinha era tropicalista. Atenção, Terezinha! Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Numa época em que apresentadores de TV usavam smoking, Chacrinha se fantasiava como se fosse sempre carnaval. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Ele tem uma sintonia com a visão do tropicalismo. Primeiro porque ele tem uma característica carnavalesca que o tropicalismo apresentava. Segundo porque ele tem uma perspectiva bem brasileira. Ele queria agradar a gente dele, queria agradar com aquelas preguiças dele. Ele era maravilhoso, um criador de graça. O que vocês vão comer hoje? Esse pato aí que nós pegamos. O tropicalismo trazia de volta uma ideia lançada pelos modernistas no começo do século, a de que somos todos antropófagos, como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Isso é uma imagem muito bonita, quer dizer, tudo que vem de fora a gente digere, a gente processa e a gente transforma em coisa brasileira. O tropicalismo funcionou assim como um elemento de provocação sobre o que é o Brasil, quem somos nós. A crise de identidade que às vezes assola o país tem fases mais e menos agudas. E a própria autoimagem do brasileiro vai mudando um pouco em cada época.
Agora está na hora de saber quem somos nós e quem são os outros. O Brasil em si é um país paradoxal, onde o estudante pinta a cara e o índio estuda. E eu acho que a força desse povo é uma coisa que vai por cima de tudo. O que o brasileiro precisa é conhecer o Brasil. Na década de 40, o retrato mais conhecido do brasileiro era o malandro, que foi cantado em muitos versos. O malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Nossa malandragem inspirou até um personagem de Walt Disney, o Zé Carioca. Uma homenagem americana na época da política de boa vizinhança. Não, cachaça? Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde! Mas o malandro nunca foi unanimidade. Getúlio Vargas chegou a proibir a sua exaltação, por decreto. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. E nos anos 70, sua morte foi anunciada até no cinema. O malandro romântico era um tipo em extinção. Mais recentemente, quem representa a nossa imagem são os campeões do esporte, que são ídolos de brasileiros de todas as raças e regiões. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a benção, pedi a... Com os campeões da Fórmula 1, descobrimos uma nova paixão, a velocidade. E levamos a bandeira brasileira para as pistas internacionais. O Ayrton conseguiu não só conquistar os brasileiros, conquistar o mundo todo. Brasil, esquentai vossos bandeiros e nós queremos cantar. Mas foi com a bola nos pés que nos consagramos. O Brasil é o país do futebol. De repente você vê um time de baixinhos, assim, o Romário, ganhar dos suecos, né, daqueles homens gigantescos. Né? Deu ao povão o sentimento de vitória, a experiência da vitória. O país do futebol fez de um menino pobre do interior de Minas o homem mais famoso do mundo. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o mundo da Baiana melhorou seu prato. Vai entrar no gostoso. Transformou um rapaz de pernas tortas na alegria do povo. Brasil, esquentai vossos bandeiros. E a cada 4 anos, consegue reunir o país inteiro numa única torcida. A unidade nacional é um dos mistérios da nossa identidade. Além da bandeira e do hino, além do carnaval e do futebol, o que nos une como país? O que nos diferencia dos outros povos? O que faz com que pessoas tão diferentes como um amazonense e um gaúcho se identifiquem como brasileiros? Aqui existe a paz, o amor, a esperança. A criança mais feliz, com maior capacidade. Nós temos esse milagre de um país de dimensões continentais falando a mesma língua. Vou andando na areia.
genialidade está na língua, que é mais do que simplesmente um meio de comunicação, porque é uma maneira de pensar o mundo, é uma maneira de recortar o mundo. Altamira. E o Rio Xingu. Espinha de peixe. Hã? A partir da década de 70, com a comunicação via satélite, essa unidade da língua ajudou a integrar o país numa grande rede. Como culturalmente o Brasil não está definido, a televisão chega e domina. E domina. A televisão tinha entrado em nossa vida nos anos 50, trazendo um mundo desconhecido. In Father Knows Best. As novelas sempre se passavam num país exótico, né? Nunca se passavam no Brasil, não é? Mas com o tempo e o fim da censura, a vida brasileira começou a se refletir na telinha. O brasileiro, pela primeira vez, começou a se enxergar na televisão, não é? Aquilo que a gente pretendia fazer no teatro, que era a tipificação do nosso povo, fez na televisão. Tipos verdadeiramente brasileiros, o comportamento brasileiro, né? Não é? O gestual brasileiro e os problemas também, do dia a dia, inclusive, né? Padrinho Batista, irmão Batista, nunca escutado falar de Minervino Marazaki. As novelas se tornam um novo produto cultural, onde os Brasis de todos os sotaques se encontram. Ele veio a cavalo. Não sabe não, é para dar exemplo pro povo, é economia de combustível. I love you. Although against my will, I knew Com os satélites, a televisão começou a chegar onde o progresso nem tinha aparecido ainda e criou uma nova realidade. Você é do Brasil? Como do Brasil? Eu, Croari, mãe do cacique. O caboclo do Araguaia conheceu o avião antes de conhecer o caminhão. O índio conheceu o avião antes de conhecer o cachorro. No Brasil, houve uma inversão no processo do desbravamento. A comunicação via satélite tornou a questão da nossa identidade ainda mais complexa. Na tela da TV, todos os tipos brasileiros se encontram, junto com imagens e sons que nos chegam do mundo inteiro. Todo mundo fica menor, mas comunica tudo, é uma espécie de comunicação universal international. É bom para futebol, né? You said it. Pelé chuta futebol em Nova York Cosmos, gol em Copacabana. Nós estamos vivendo um momento perigoso, mas maravilhoso, fascinante e terrível. Oxê, my God! Oh, vento vai desavorar. É só uma brisa, Alviva, vai passar. Neste novo tempo, todas as realidades se cruzam. A cultura de massa mistura o que é estrangeiro com o regional, o antigo e o moderno. God save quem viene! Fico no meio de todas essas coisas, tentando construir interligações, pontes. Olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. Na música, o rock ganha nacionalidade brasileira. Casa com o samba, o baião e até o maracatu. O que é de fora aqui não é
mantido como tal, é deglutido, portanto digerido, portanto transformado. O estampido é do ouro latão, o primeiro juízo do esse mundo, passa de tempo bem vai que vai dançar, os filhos já falam na cozinha, os deuses igualando posição, Em tempos de globalização, surge um novo interesse pelas coisas brasileiras, pela nossa história e tradições. Nós temos uma base, não é, espiritual, uma base cultural que é muito forte. É muito difícil o esmagamento cultural do Brasil. Quanto mais nos abrimos para o mundo, mais nos tornamos brasileiros e originais, porque temos essa vocação para absorver e misturar coisas diferentes. No passado, fizemos correr nas mesmas veias sangue índio, negro e português. Hoje, influências de todo o Brasil e do mundo inteiro vão criando uma cultura nova e única, a cultura brasileira. O passado é pobre mesmo. Nós estamos livres para fazer o que bem entendemos. É uma sociedade que é indecisa, né? Em que tudo está inacabado. Os índios nos deram um continente para que nós transformássemos numa nação. O Brasil deslumbra quem nos conhece, mas não deslumbra os brasileiros. Um dia, nós todos vamos acordar e vamos dizer, puxa vida, que país bonito que nós temos. E que povo lindo que nós somos.